Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja neste domingo, dia 14 de março de 2021. Espero que você esteja bem com a sua família e que bom que você está com a gente nesse encontro, quando podemos orar juntos, quando podemos ler a palavra do Senhor e estudar, muito embora cada um na sua casa. Nos unimos na mesma fé, no mesmo espírito e no mesmo amor. Nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Apesar das dificuldades, das enfermidades, do sofrimento, da dor, Deus tem estado conosco e por isso vamos dar graças a Ele agora. Pai, quando iniciamos este estudo da Tua Palavra, esse momento juntos, primeira coisa que fazemos é agradecer ao Senhor. Estamos vivos, estamos participando desse momento de culto ao Senhor e tudo vem do Senhor. Vencemos uma semana, iniciamos agora outra nova semana e é dádiva do Senhor. E como teu povo, nós queremos dizer, Pai, obrigado, agradecendo o teu cuidado, a tua graça sobre nós. Se não fora o Senhor, o que seria de nós? E por isso nós queremos declarar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Na semana que passou, muitos irmãos e irmãs completaram mais um ano de vida. E nos alegramos com eles, vamos orar agradecendo a vida deles. No dia 8, já no segundo dia da semana passada, foi o Dia Internacional da Mulher. E nós nos alegramos com as mulheres, parabenizamos a todas as mulheres. E eu gostei de uma frase que diz: não basta ser mulher, é preciso ser mulher segundo o coração de Deus. Eu agradeço a Deus pelas mulheres da nossa igreja e tantas outras mulheres que são mulheres segundo o coração de Deus. E que esta bênção do Senhor esteja sobre você, mulher, em todos os aspectos da sua vida. No dia 9 completou aniversário o nosso irmão Heitor, esposo da nossa irmã Isa. No dia 11, o Maico Martins, esposo da Camila. No dia 12, o nosso irmão Tomé, esposo da nossa irmã Claudinelli. E também no dia 12, a Juliana completou aniversário, a filha da Rosiane e o Dirceu. E no dia 13, o Altair Júnior, ou Juninho, esposo da Fernanda. Esses irmãos completaram mais um ano de vida. Vão os parabéns da nossa igreja para que eles sejam abençoados ricamente pelo Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês que completaram mais um ano de vida e que esta vida seja para a honra, glória do nome do Senhor. E hoje, domingo, dia 14, segundo domingo do mês de março, é o Dia de Missões Mundiais. Março é o mês de missões mundiais. Infelizmente não podemos celebrar como sempre celebramos, mas vamos orar pelos missionários em todo o mundo, vamos guardar a nossa oferta e vamos consagrá-la ao Senhor. Nós teremos um dia apropriado para isso, esperamos estar juntos no templo para que possamos levantar uma grande oferta pró-missões mundiais. Que Deus esteja abençoando, portanto, os nossos aniversariantes. Agora eu queria convidar você para orar comigo. Você tem acompanhado a situação do mundo, a situação do nosso Brasil, a situação da nossa cidade de Paranaguá, a questão da pandemia, hospitais superlotados e só a graça de Deus. E que bom que você tem orado, que bom que você ora todo dia para que a cura venha sobre o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade.
Algumas pessoas continuam enfermas e carecem da nossa oração. A irmã Neuza, nosso irmão Arlindo, o nosso irmão Carlos Córdula, o irmão Luiz Vaz, ele tem se restabelecido a cada dia, glorificamos a Deus por isso. Continuamos orando pela irmã Rosi, a mãe do irmão Milton Gaspar, orando pela irmã Nair, a mãe da Lucy, do Daniel, a irmã Edith, que tem uma cirurgia pela frente, a mãe do Gerson. Ore, continuamos orando por esses irmãos e irmãs. Vamos orar pela Marcele ainda, filha da Luciana, está esperando uma cirurgia. A Neuzilele, a irmã da Claudinelli, continua com o Covid, está entubada, mas a outra sua irmã, a Sandra, já está em casa. Glorificamos a Deus por isso. Eu queria que você orasse também por um amigo nosso, o Anderson, esposo da Cláudia, está com Covid no Hospital Paranaguá. Vamos orar por ele. Vamos orar também pelo Sandro. O Sandro é esposo da Patrícia. A Patrícia é membro aqui da Primeira Igreja Batista. Vamos nos unir em oração por este irmão. Vamos estar orando pela Olívia ainda, a prima da Vera, do Daniel. Vamos orar pela família da Dona Maria. Dona Maria faleceu a semana passada, uma ajudadora fiel do nosso sopão. Vamos orar pela sua família, perdeu um ente querido. Vamos orar por esta família. Vamos orar também pela família de um amigo nosso, o irmão o Wilson Buchmann. Ele faleceu essa semana. Oremos pela sua família, o consolo que vem do Senhor. E falando em oração, participe da sala de oração online. Você tem um celular? Participe desta oração. Irmãos, nós precisamos clamar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, eu vou sarar a terra. Você pode participar da oração online. Eu mando o link para você e você vai poder participar nessa semana agora, tá bom? E a última palavra antes de orarmos é que hoje à noite o templo não vai estar aberto ao público. Pela determinação do decreto municipal, o templo está fechado. O culto vai ser transmitido online às 18 horas. Participe do culto e ore para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus transmitida pelas redes sociais. Vamos orar agora. Coloque-se diante do Senhor. Tantas informações, tantos pedidos de oração, há um clamor geral e esse tempo é um tempo precioso. Comigo, juntos, vamos orar, colocando tudo o que vimos, aniversariantes, pedidos de oração, tantas outras coisas, quem sabe que estão abalando o nosso coração, estão tornando a nossa vida mais árida. Que a graça do Senhor venha sobre nós, sobre os enfermos, doentes, os enlutados. Vamos orar agora. Querido Deus, nosso Pai, bendito Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer. Já agradecemos o Teu cuidado, a Tua graça. Agora queremos agradecer a vida dos Teus servos, que completaram mais um ano de vida, outros que nós não sabemos, não temos os nomes, mas fizeram aniversário na semana passada. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, que eles, através do poder do Teu Espírito, possam vencer as lutas diárias, possam vencer as dificuldades e assim glorificar o Teu nome, que eles tenham vida abundante, uma vida também farta diante do Senhor. Pai, eu quero clamar também pelos pedidos de oração. Tantos irmãos enfermos, tantos irmãos que precisam de cirurgia, tantos irmãos, ó Deus, que estão enlutados, queridos amigos nossos que estão nos hospitais. O Senhor conhece todas as coisas
E nós pedimos, ó Pai, a tua boa mão sobre nós, aquela mão que vem curar, aquela mão que vem consolar, aquela mão que vem apoiar, dando ânimo. Ó Senhor, nós carecemos do Senhor. E como igreja nós clamamos agora, no nome de Jesus, que a cura venha para a glória do teu nome, que as pessoas que estão tristes possam ser alegradas pela ação do teu Espírito, aquele bálsamo que vem sobre elas. Ó Deus, ajuda-nos a compreender esses dias, a discernir esses dias que são dias maus, mas que possamos, ó Deus, nos voltar ao Senhor, lembrando que o Senhor tem o controle de todas as coisas, lembrando que o Senhor tem o controle das nossas vidas, e nos colocamos, ó Deus, prontos a ouvir a tua voz, prontos a falar com o Senhor, prontos a fazer a tua vontade. Ouve a nossa oração, atende a nossa prece, abençoa o teu filho, a tua filha que está participando desse momento. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom colocar o nosso fardo pesado diante do Senhor. E só Ele pode carregar o nosso fardo. É ou não é? E podemos assim viver sem ansiedade, sem medo, porque temos um Deus que está conosco. Nós temos estudado a carta de Tiago, uma carta eminentemente prática. Fala de solidariedade, fala de ética, uma carta muito prática mesmo, de vivência no dia a dia. E por isso vale a pena estudar esta carta. Estamos estudando o capítulo 1 e hoje já vimos na semana passada o verso 19 e 20, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E temos tratado na semana passada o tema, a relação entre o ouvir e o falar. Que dificuldade esta relação entre ouvir e o falar. E vimos na semana passada a palavra de Deus através de Tiago: irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. E meditamos nesta palavra e entendemos que, primeiramente, devemos estar prontos para ouvir a voz de Deus, sensíveis à voz de Deus, mas também prontos para ouvir a voz do nosso próximo. E esse tempo de pandemia é um tempo de estender a mão ao próximo que clama, que pede. Por isso, esta palavra é muito viva para nós hoje. Prontos para ouvir a voz de Deus, prontos para ouvir o clamor do mundo, do nosso semelhante que está clamando por tantas coisas, em especial por uma vida eterna com Deus. Há um hino no nosso cantor, o hino 436 do cantor cristão, intitulado Dai-nos Luz. E a estrofe diz assim: uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas, cheios de pavor, pedem luz, pedem luz. Eles pedem a luz de Jesus. Há um clamor no mundo, há um clamor ao nosso lado, há um clamor na cidade, há um clamor no país. Dai-nos luz, a luz de Jesus. E nós devemos estar prontos a ouvir este clamor e atender a este clamor. Pronto todo homem, toda mulher deve estar pronta para ouvir. Mas quando pensamos também neste verbo ouvir, tratamos a questão do escutar, ouvir, pronto para ouvir, mas há tanta coisa que não presta, que devemos não ouvir. Na parábola da candeia em Marcos 4, 24,
Jesus ele nos alerta a sermos cuidadosos com o que ouvimos. Esta é a palavra para você hoje, nesta manhã. Seja cuidadoso com aquilo que você ouve. Porque nós somos responsáveis por controlar o que entra por nossos ouvidos. Igualmente, responsáveis por colocar em prática, de forma correta, aquilo que ouvimos através da palavra de Deus. Tiago mesmo, lá para frente um pouquinho, no 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Prontos para ouvir a voz de Deus através da palavra, Por isso, é importante esta palavra de Tiago ao nosso coração. Devemos estar prontos para ouvir a palavra. Mas também devemos cuidar com aquilo que ouvimos, que não é palavra de Deus, que não é uma palavra que edifica, que não é uma palavra que traz paz ao nosso coração. Principalmente hoje, com tantas notícias ruins, tantas falsas notícias. Jesus diz para sermos cuidadosos com o que ouvimos. Se você olha e pensa na religião em si, não devemos ouvir o que é obviamente uma seita, o que é obviamente falso. A religião falsa, as seitas que estão aparecendo e sempre apareceram no mundo, não podemos dar ouvidos a essas seitas, porque elas são contra o próprio Cristo. Por isso, seja cuidadoso com o que você ouve na televisão, no rádio, em tantas coisas, nas redes sociais. Se é contra Cristo, não dê ouvidos. Não devemos ouvir, Jesus disse, seja cuidadoso com aquilo que é subversivo à palavra de Deus. Contra aquilo que é frontalmente contra a palavra de Deus, não podemos dar ouvidos. Devemos fechar os nossos ouvidos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Paulo orienta Timóteo e a cada um de nós. Nós verdadeiramente estamos nos últimos tempos. Quantos abandonando a fé, ouvindo coisas, como diz Paulo, que vêm dos demônios. Você deve fechar os seus ouvidos frente a essas mentiras contrárias à palavra do Senhor. Mas também devemos fechar os nossos ouvidos contra tudo aquilo que é impuro, contra tudo aquilo que é sugestivo a fazermos coisas que não agradam a Deus. Quantas fake news ou notícias falsas que vêm a respeito desta pandemia, faça isso ou não faça aquilo, tira a máscara, põe a máscara. E a palavra de Deus diz, seja cuidadoso com aquilo que você vai ouvir. A pior forma de poluição na sociedade hoje é a poluição da mente. O que o homem ouve e coloca na sua mente.
A palavra, meus irmãos, que descreve a maioria das notícias nos jornais, tudo aquilo que é veiculado na televisão, nos rádios, aquilo que é escrito nas revistas, livros, programas de rádio, de TV, filmes na sua grande maioria, e conversas que circulam por aí, na internet, nas redes sociais. A palavra que descreve tudo isso é lixo. Lixo jogado contra você. E você tem que fechar os seus ouvidos. E a Bíblia diz, seja cuidadoso com aquilo que você ouve. Porque através da exposição daquilo que você ouve, você acaba correndo o risco de perder a noção daquilo que é pecado. Por isso, seja cuidadoso com aquilo que você ouve. Não encha a sua mente de coisas que não têm valor. Não encha a sua mente de coisas superficiais. Não encha a sua mente de coisas que vão contra a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, todas as coisas me são lícitas, mas muitas delas não me convêm. Aparentemente ilícitas, todo mundo faz, todo mundo ouve, mas não convém ao cristão. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Esse é o desafio da palavra de Deus para você. Aquele que tem os seus ouvidos abertos à vontade de Deus, ele será próspero. Mas aquele que tem os seus ouvidos às coisas contrárias a Deus, ele vai cair e vai ser destruído. Mas a palavra de Tiago, ela continua. Seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. E aqui é um aspecto muito prático do cotidiano, do dia a dia, da conversa com a esposa, com o esposo, com o filho, com o vizinho, os relacionamentos. Então ele diz, seja tardio. O que ele quer dizer com isso? Antes de você falar, reflita aquilo que você vai falar. Para, pensa e depois vai falar. É preciso saber o que se fala e a hora certa para se falar. E Tiago diz, então, seja tardio para falar. E geralmente nós falamos por impulso. Antes de pensar, antes de ouvir bem, antes de meditar, antes de ouvir todo o caso, antes de orar e pedir discernimento de Deus, antes de medir as consequências da nossa palavra, nós vamos falando e falando. E a palavra de Deus para nós nesta manhã, seja tardio para falar. Antes de falar, coloque-se diante de Deus para ver aquilo que você vai falar. Conta-se a história que um discípulo de Sócrates, o Augustus, ele um dia chegou para Sócrates e disse assim, Sócrates, eu preciso te contar alguma coisa sobre fulano de tal. Você não imagina o que me contaram a respeito dele. Ele nem chegou a terminar a sua frase quando Sócrates ergueu os seus olhos do livro que estava lendo e perguntou para o seu discípulo Augustus, espere um pouco, Augustus, o que você vai me contar? Aquilo que você vai falar agora já passou pelo crivo das 3 peneiras? E o discípulo dele diz, peneiras? 3 peneiras? Que peneiras? Sim, antes de falar, as tuas palavras precisam passar pelo crivo das 3 peneiras. E a primeira peneira é a verdade. A verdade. Antes de você falar, você tem certeza de que aquilo que você vai falar é a verdade? Você tem certeza de que é absolutamente verdadeiro tudo aquilo que você vai me contar? E aí o discípulo dele diz, não. Como eu posso saber? Me contaram. Então,
as suas palavras já vazaram a primeira peneira. Já vazaram. Mas vamos então para a segunda peneira. E a segunda peneira é a bondade. Aquilo que você vai falar para mim, vai me contar. Gostaria também que os outros dissessem a seu respeito? Aí o discípulo dele diz: não, Sócrates, absolutamente não. Então, as tuas palavras já vazaram pela segunda peneira, que é a bondade. Mas há uma terceira peneira, a necessidade. Você acha que é necessário, absolutamente necessário, me contar aquilo que você veio para me contar? Você acha que é necessário passar adiante aquilo que você ouviu? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma situação? É necessário mesmo? E aí o discípulo dele diz: não, absolutamente não. Passando pelo crivo das três peneiras, eu compreendi que nada me resta do que iria contar. Aquilo que eu ia contar para você, eu não tenho certeza que é verdade, eu não tenho certeza que vai fazer bem para alguma pessoa, eu não tenho certeza que é necessário, então eu não vou contar. Esqueça tudo e eu vou parar por aqui. Meus irmãos, essas três peneiras devem fazer parte da nossa vida. Muitas vezes uma fofoca que vai envenenar o ambiente, fomentar discórdia entre pessoas, entre irmãos. E nós devemos ser onde a palavra para. Eu não vou passar para frente, não vou falar, porque eu tenho essas três peneiras para peneirar aquilo que eu falo. Da próxima vez que eu ouvir algo, antes de ceder a um impulso, de passar para frente, quero dizer para você, submeta-se ao crivo das três peneiras de Sócrates. A primeira delas, a verdade. A segunda, a bondade. A terceira, a necessidade. Pessoas sábias, alguém já disse, elas falam sobre ideias. Pessoas sábias falam sobre ideias. As pessoas comuns falam sobre coisas. E as pessoas medíocres falam sobre pessoas. Por isso Tiago diz que a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade. Colocada entre os nossos membros, ela contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Tiago 3, 6. Por isso Provérbios diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios diz: até o louco, imbecil, insensato, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por entendido. Conta-se a história, num tempo distante, num lugar distante, um jovem. Ele levantou um falso testemunho, falou algo que não era verdadeiro sobre alguém, sobre uma pessoa inocente. E aquilo que ele falou, aquela fofoca espalhou-se rapidamente pela cidade, pela vila, e com isso prejudicou muito aquela pessoa da qual ele tinha falado. Ocorre que, ao ver aqueles danos causados, aquele jovem se arrependeu do que tinha falado e foi procurar um velho sábio na sua vila, na sua comunidade, para pedir uma orientação. O sábio o atendeu calmamente, ouviu cada uma das suas palavras e ao final disse: você está arrependido desse ato? E aquele jovem falou: é verdade, eu estou verdadeiramente arrependido de ter falado coisas, ter falado inverdades a respeito desta pessoa.
Então o velho sábio respondeu: se é assim, eu peço que você faça o seguinte: pegue um travesseiro, aquele tempo que o travesseiro era cheio de penas, e o melhor travesseiro, dizem, é o travesseiro de pena de ganso. Então ele disse: pega esse travesseiro cheio de penas e sobe ao morro aqui da nossa cidade, perto aqui da nossa vila. Sobe lá em cima daquele morro. E lá você vai abrir esse travesseiro e soltar todas as penas, esvaziar o travesseiro. Aquele jovem admirado falou: só isso? O sábio disse: só isso. Faça isso e fique tranquilo. Mas volte aqui. No dia seguinte, o jovem voltou muito satisfeito. Puxa, eu fiz aquilo que o sábio mandou fazer. Aí o sábio chega para ele e diz: agora você está preparado para cumprir a outra parte. Volte à planície e recolha todas as penas que você jogou lá de cima da montanha. Aí aquele jovem disse: mas isso é impossível. Como é que eu vou recolher cada pena que foi jogada lá de cima? Aí o sábio diz para ele, aquele velho sábio explicou: justamente isso que eu quero te explicar. Da mesma forma, é impossível reparar uma fofoca. Da mesma forma, é impossível reparar uma mentira. Da mesma forma, é impossível reparar um falso testemunho. Apenas porque a misericórdia de Deus é infinita, você vai poder receber o perdão. Mas o mal que você provocou ficará pairando sempre, como penas ao vento. Pense bem antes de falar novamente algo contra alguém. E aquele moço foi embora. É uma verdade. As nossas palavras são como penas ao vento. Depois de ditas, não tem mais jeito de recolher. Deus perdoa o nosso pecado, mas as marcas do nosso pecado ficam. Eu quero terminar contando uma outra historinha para você. Conta essa história de um casal que brigava muito e ele chegava em casa muitas vezes, o marido irritado, bravo, esperando tanta coisa da sua esposa e gritava com ela, dizia palavrões e ficava falando, isso todos os dias. Aí a esposa foi falar com o sacerdote dela, que aconselhou ela uma coisa: eu vou te dar aqui uma garrafa com uma água, a água poderosa de Dom Geraldo. E deu a ela uma garrafa com essa água dita milagrosa. À noite, quando ela percebeu que o marido estava chegando, pelo barulho da chave na fechadura, ela fez como aquele sacerdote, o Dom Geraldo, mandou. Colocou a água santa na boca. Mas a ordem foi: coloque a água na boca, mas não engula, fique com ela. Ela observou à risca a orientação do sábio sacerdote. O marido entrou, como sempre, gritou, esbravejou, gritou mais ainda, até cansar, e cansou e dormiu. No dia seguinte, ela adotou o conselho do sacerdote, até que o marido chegou em casa, tranquilo, um dia, mansinho, e ela pôde então interromper o uso daquela aguinha santa de Dom Geraldo. Os dias se passaram, não havia mais brigas, quando ela pensou: puxa, eita água milagrosa! Na verdade, o que ocorrera, o sacerdote disse para ela: essa água não tem nada de milagrosa, é uma água comum. Foi uma maneira que eu mostrei para você ficar com a boca fechada. Aquela água na sua boca era para você não falar. E você viu? Funcionou. Quando um não quer, dois não brigam. E essa é uma lição para a gente também. Muitas vezes precisamos ficar calados, engolir sapo. E eu vou mais além. Muitas vezes nós precisamos engolir a lagoa inteira para promover
a paz. Por isso, esta palavra de Tiago para nós: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se nós seguirmos estas palavras aqui, ditas pelo Espírito Santo a mim e a você: tardio para falar, pronto para ouvir, nós vamos ser também tardios para nos irar. Quando estamos prontos para ouvir, dispostos a escutar e entender o que está sendo dito. Esta é a verdade. Quando somos tardios para falar, isto é, cautelosos para não falar prematuramente, aí sim, também seremos tardios para nos irarmos, mantermos as emoções sob o nosso controle e vamos reagir de modo apropriado. Eu quero terminar com uma palavra dos Salmos, no capítulo 34, verso 12 a 14. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Quem de nós? Ele pergunta: quem de vós? E eu digo: quem de nós não quer isso? Prazer na vida, longos dias de vida feliz. E ele dá a resposta: guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal, pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Por isso, seja tardio para falar. Mas eu queria fazer uma observação ao final. Não seja tardio para falar do amor de Deus. Esteja sempre pronto para falar do amor de Deus às pessoas. Esteja sempre pronto a falar com Deus em oração. Esta é a grande observação. Com Deus, devemos estar prontos a ouvir a sua voz e prontos a falar com Ele. E devemos estar prontos a falar dele, do seu amor, de Jesus, às pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós somos prontos para ouvir, tardios para falar, nós vamos ser tardios para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. No próximo domingo vamos ver a ira. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Que Deus nos ajude a viver assim. Que Deus nos dê sabedoria para saber quando falar, o que falar, como falar. Que Deus nos dê sabedoria para ouvir e para deixar de ouvir. E só Ele nos dá. Mesmo Tiago disse: você tem falta de sabedoria? Peça que Deus dá. Vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado. Deus, que esta palavra ela frutifique na minha vida. Que esta palavra frutifique na vida do teu filho, da tua filha. E a nossa palavra, tudo aquilo que sai da nossa boca, seja para a honra e glória do Senhor. E tudo aquilo que entra pelos nossos ouvidos, seja para edificação da nossa vida, para uma maior comunhão com o Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha. Derrama graça e dá sabedoria a cada um de nós. Dá-nos um domingo abençoado pelo Senhor. Uma semana de bênçãos sobre os teus cuidados e proteção. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana, um bom domingo. Fica com Deus.